Boa noite, senhores. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Como vai? Muito boa noite. Muito boa noite. Muito boa noite. Boa noite, senhores. Eu sou o Cônego Vargas. Antes de lhes comunicar uma descoberta que reputo de algum lustre para o nosso país, permitam-me agradecer a prontidão com que acudiram ao meu chamado. Eu sei que um interesse superior os trouxe aqui, mas não ignoro também, seria ingratidão ignorá-lo, que um pouco de simpatia pessoal se mistura à legítima curiosidade científica dos senhores. Oxalá eu possa corresponder a ambas. Essa minha descoberta, ela não é recente. Ela data do final do ano de 1876. Eu não a divulguei, então, por um motivo que achará fácil entrada no vosso espírito. Essa obra que venho falar-lhes carece de retoques últimos, de verificações e experiências complementares. Mas o importante jornal dessa cidade noticiou que um sábio inglês descobrira a linguagem fônica dos insetos. E cita um estudo feito com as moscas. Eu escrevi logo para a Europa, eu aguardo a resposta com ansiedade. Pois muito bem. Isto feito, isto posto, decidi vir a esta tribuna proclamar em alto e bom som que muito antes daquele sábio, e fora das Ilhas Britânicas, um modesto naturalista brasileiro descobriu coisa idêntica e fez com isso obra superior. Senhores, eu vou lhes assombrar, como teria assombrado Aristóteles, se lhe perguntasse: crês que se possa dar um regime social às aranhas? Aristóteles responderia negativamente, assim como todos aqui, porque parece impossível crer que se possa organizar socialmente esse articulado arisco, solitário, apenas disposto ao trabalho e dificilmente ao amor. Pois muito bem, meus senhores, este impossível filo eu. Muito obrigado, muito obrigado. O que foi? O que foi, ó? Eu ouço um risinho em meio ao espanto de curiosidade. Senhores, cumpre vencer os preconceitos. A aranha vos parece inferior justamente porque não a conhecem. Amais o cão, prezais o gato e a galinha, e não reparais que a aranha não pula nem ladra como o cão, não mia como o gato, não cacareja como a galinha, não zune nem morde como o mosquito, não nos leva o sangue e o sono como a pulga. Todos esses bichos são um modelo acabado da vadiação, do parasitismo. A formiga. Vamos falar da formiga. Tão gabada por certas qualidades boas, dá no nosso açúcar e na nossa plantação e funda a sua propriedade roubando a alheia. É uma coisa desagradável. Você vai botar açúcar no chá, aí o açucareiro sai andando. Você tem que ficar andando atrás do açucareiro. Está cheio de formiga. A aranha não. A aranha não. A aranha não nos aflige nem defrauda. Apanha as moscas, nossas inimigas. Fia, tece, trabalha e morre. Que melhor exemplo de paciência, de ordem, de respeito e de humanidade. Quanto a seus talentos, não há duas opiniões. Desde Plínio até Darwin, os naturalistas do mundo inteiro formam um só coro de admiração em torno desse bichinho, cuja maravilhosa teia
A vassoura inconsciente do vosso criado destrói em menos de 1 minuto. Essa é que é a verdade. Senhores, boa noite. Boa noite. Eu sou o ator Gustavo Ottoni. E eu estou com uma questão aqui que eu tenho que dividir com vocês. Eu sinceramente, eu não sei se eu devo agradecer vocês terem vindo ou se eu devo pedir desculpas. Porque eu imagino que quando alguém sai de casa para ir ao teatro, espera no mínimo se divertir, né? Mas com esse Cônego Vargas aqui vai ser difícil. Desculpa a sinceridade, mas a verdade é que nem sempre um ator simpatiza com o personagem que faz. Isso pode ter vários motivos. Pode ser porque esse personagem tem poucas falas. Tem ator que não gosta. Esse personagem tem pouca fala, não quero fazer. Ou então porque o personagem é sem graça mesmo, também acontece. Ou então, porque você é contratado para trabalhar numa peça infantil chamada Lulu, o cachorro peludão. Você vai fazer o personagem Lulu, né? Aí você tem que vestir uma fantasia. Eu não vou falar figurino não, vou falar fantasia. A fantasia feita de ostracã. Ostracã é um tecido com 10 centímetros de espessura. Entendeu? Aí você veste aquela roupa, só fica o olho de fora, o olho pintado de preto, que o Lulu tem olho preto. Aí você tá, né, fica só o olho de fora. Teatro infantil. A temporada é em Bangu. No verão. O bairro mais quente do Rio de Janeiro. Aí você vestido de Lulu, você 1h da tarde tem que vestir a roupa, a fantasia, né? E ficar dando volta em torno do teatro 1h da tarde, debaixo de um sol escaldante, filipetando, né? Pra divulgar a peça infantil. Né? E você derretendo por dentro, né? Você só tem metade de você. Se era Lulu, agora é só Lu, porque metade já foi. Já derreteu. Pergunta, algum ator pode gostar de Lulu? Não, não. Bom, mas, enfim, esse não é o nosso caso aqui. O nosso Cônego Vargas é um arrogante, pernóstico, que tem mania de mostrar erudição sem a menor preocupação se a plateia vai entender ou não. Como eu não quero que vocês saiam daqui e passem na bilheteria para pegar o dinheiro de volta, né? Até porque não vai ter dinheiro nenhum lá, né? Porque aqui é teatro independente, né? Então o dinheiro vai todo pro ralo, né? Não tem mais nada lá. Nem entrou, vai falar a verdade. Bom, teatro independente, né? É um problema. Bom, mas como eu não quero que isso aconteça, eu me sinto na obrigação de explicar alguns nomes que ele fala. Então vamos lá. Se por um lado Darwin é amplamente conhecido, Plínio talvez mereça a nossa atenção. Caio Plínio II, também conhecido como Plínio o Velho, um importante naturalista romano que escreveu a compilação História Natural, composta por impressionantes 37 volumes. Agora, o mais interessante de sua biografia é o fato de Plínio o Velho ser tio de Plínio o Novo. O que prova é que esses romanos não eram nada criativos na hora de dar apelidos, né? O que foi isso? O que aconteceu? Que interrupção foi essa, meu Deus? Lamentável, desagradável. Bom, eu repetiria agora os juízos de Plínio e Darwin se me sobrasse tempo. A matéria, porém, extingue o prazo, eu sou constrangido a abreviá-la. Eu tenho todos os volumes, o volume que eu estou falando é livro, tá? Não é negócio de ml, negócio de garrafa, não, é livro. Volume é livro, tá? Eu tenho todos os volumes, quase todos os volumes que tratam do assunto. Eu tenho uma excelente monografia de Bichner, que com tanta sutileza estudou a vida psíquica dos animais. Bichner! Agora vem ele com Bichner. Olha o nome que o ator tem que decorar para fazer a peça, hein? Frederick Karl Christian Ludwig Bichner. Médico, filósofo, né, escritor alemão, era partidário das ideias de Darwin. Não confundir com Georg Bichner, também médico e naturalista alemão, além de dramaturgo e traficante de drogas. O que prova que mesmo na Alemanha do século XIX, viver de teatro era um perrengue. Fica a dica para quem estiver começando, hein? Fica...
chamado Darwin Buechner. É claro que eu restringo a minha homenagem a dois sábios de primeira ordem, sem de modo algum absolver, e as minhas vestes assim o proclamam, as teorias gratuitas, errôneas e profanas do materialismo. Ponto. Tá bom. Sim, senhores. Eu descobri uma espécie araneida que dispõe do uso da fala. Reuni alguns, depois muitos desses novos articulados, e organizei-os socialmente. Eu me lembro, o primeiro exemplar dessa aranha maravilhosa apareceu no dia 15 de dezembro de 1876. Era tão vasta, tão colorida, o dorso rubro, listras azuis transversais, tão rápida nos movimentos e por vezes tão alegre que ela me cativou a atenção. No dia seguinte vieram mais 3 e as 4 tomaram posse de um recanto da minha chácara. Estudei-as longamente, achei-as admiráveis. Observei. No meio dos ruídos da chácara, o córrego, os pássaros, o zumbido dos insetos, havia algo mais. Um som organizado que vinha delas, das aranhas. Senhores, eu não pude crer. Eram vozes, diálogos entre os exemplares daquela bela espécie araneida. Mas, senhores, nada pode se comparar ao pasmo que me causou a descoberta do idioma araneida. Uma língua, senhores! Nada menos que uma língua! Rica, variada, com sua estrutura sintática, seus verbos, conjugações, declinações, casos latinos, formas onomatopeicas. Uma língua que eu estou gramaticando para uso das academias, assim como eu fiz para o meu próprio uso. E filo notai bem, vencendo dificuldades gravíssimas, com uma paciência extraordinária. 20 vezes desanimei, mas o amor da ciência dava-me forças para remeter a um trabalho que hoje eu declaro não seria feito 2 vezes na vida de um mesmo homem. Pois muito bem, meus senhores, eu repito. Este impossível filo eu. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu deixo para depois, para outro recinto, a descrição técnica do meu aracnide e a análise da sua língua. O objetivo dessa explanação é ressalvar os direitos da ciência brasileira por meio de um protesto em tempo. Isto feito, dizer-lhes que declaro a minha descoberta superior ao do sábio da Inglaterra. Do sábio da Inglaterra. O sábio da Inglaterra. O sábio da Inglaterra, estou falando daquele que disse que descobriu a linguagem da mosca lá, que eu escrevi. Eu não tenho nenhum respeito, mal educado, não respondeu. É uma coisa desagradável isso. Você fala sábio da Inglaterra, a pessoa pensa logo em Darwin. Tem outro, presta atenção, pelo amor de Deus. Bom, eu devo demonstrar a minha teoria e para isso eu peço a vossa atenção. Dentro de um mês, eu tinha comigo 20 aranhas. No mês seguinte, 55. Em março de 1877, eu contava 490 aranhas. 2 forças serviram-me principalmente a empresa de as congregar. O uso da língua delas, desde que pude discerni-lo um pouco, e a sensação de terror que lhes infundi. Sim. Terror. Naquela pequena comunidade araneida, elas comentavam sobre mim. As que estavam no chão olhavam para o alto. Única forma de me enxergar.
tão grande diante de seres tão pequenos. A minha estrutura, as vestes religiosas, o uso do mesmo idioma, fizeram-lhes crer que era eu, o Deus das aranhas. Desde então, adoraram-me. E vejam o benefício dessa ilusão. Como as acompanhasse com muita atenção e miudeza, lançando num livro as observações que fazia, cuidaram que o livro era o registro de seus pecados e fortaleceram-se ainda mais na prática das virtudes. O uso do mesmo idioma, o temor diante de Deus e de seus possíveis pecados foi o que me permitiu levar o meu experimento adiante. A flauta. A flauta também foi um grande auxiliar. Como os senhores sabem, ou deveriam saber, elas são doidas por música. E para atiçar-lhes ainda mais as virtudes, eu lancei mão de Mozart, Schubert, Vivaldi, de Vienne e, é claro, Johann Sebastian Bach. Com o domínio do idioma e a crença das aranhas de que eu sou Deus, um próximo passo tornava-se necessário. Cheguei à conclusão que não bastava associá-las. Era preciso dar-lhes um governo idôneo. Sim, organizá-las como sociedade, estabelecer as regras de convívio e um sistema político, evidentemente. O meu jardim do Éden de criaturas de 8 pernas. Sobre esse sistema político, eu hesitei na escolha dele. Hesitei sim. Alguns dos sistemas atuais pareciam-me bons, alguns excelentes até, mas todos tinham contra si o existirem. Eu vou explicar melhor, vou explicar. Uma forma de governo vigente poderia ficar exposta a comparações que poderiam amesquinhá-la. Era preciso ou achar uma forma nova, ou restaurar alguma outra abandonada. Naturalmente, eu adotei este segundo alvitre, e nada me pareceu mais adequado do que uma república. A maneira de Veneza, o mesmo molde, até o mesmo epíteto. Ai, meu Deus. República de Veneza ou Sereníssima República. Agora entendeu por que é. Bom, durou cerca de 1000 anos. Só caiu com a invasão de Napoleão Bonaparte em 1797. Era uma autocracia, governada por poucas famílias aristocráticas que ficavam com o Grande Conselho de Veneza, com o Supremo, com tudo. Agora vocês imaginem que loucura deve ser você morar num lugar onde poucas famílias se perpetuam no Parlamento, no Supremo Tribunal, no Ministério.
Olha, gente, é melhor deixar isso pra lá, né? Depois... Eu peço perdão. Eu peço perdão, mas tantas interrupções dificultam o fluir do conhecimento científico. Onde é que eu estava mesmo, gente? Você não sabe nada. Onde é que eu estava? Na Sereníssima República. Um sistema obsoleto, sem nenhuma analogia em suas feições gerais com qualquer outro governo vivo. Mas outro motivo determinou a minha escolha. Dentre os diferentes modos eleitorais da antiga Veneza, figuravam o do saco e bolas. Metiam-se as bolas com o nome dos candidatos no saco e retirava-se anualmente um certo número, ficando os eleitos aptos às carreiras públicas. Esse sistema fará rir aos doutores do sufrágio, né? Aos histologistas do voto popular. A mim não. A mim não. O sistema do saco e bolas exclui os desvarios da paixão, a falta de ensejo da inépcia, o congresso da corrupção, da cobiça. Outro motivo determinou a minha escolha. Em se tratando de um povo tão exímio na fiação de suas teias, o uso do saco eleitoral era de fácil adaptação, quase uma planta indígena. A proposta foi aceita. Sereníssima República, pareceu-lhes um título magnífico, roçagante, próprio a engrandecer a obra popular. Mas eu preciso, eu tenho que falar uma coisa aqui para vocês. Olha só, eu vou usar sinceridade, vou ser sincero. Eu não direi que essa minha obra chegou à perfeição. Não posso falar isso não. Nem que lá chegue tão cedo, não. Os meus pupilos não são os solários de Campanella, ou os utopistas de Moros, não. Formam uma sociedade recente, que não pode trepar de um salto ao cume de nações seculares. Gente do céu, agora ele pegou pesado. Solários de Campanella e utopistas de Moros. Vamos lá. Tanto Campanella quanto Moros são autores com ideias utópicas em relação à política, à sociedade. Campanella, apesar de italiano, foi preso a mando do governo espanhol em 1599. Foi solto em 1626 e preso de novo em 1626. Ele definitivamente não esperava a Inquisição espanhola. O nosso cônego Vargas aqui, com todo o seu vasto conhecimento literário, está se referindo à Cidade do Sol, escrito por Campanella na prisão. Na obra, o autor imagina uma cidade ideal onde não há propriedade privada, nem riqueza, nem pobreza. Exatamente o tipo de coisa que o levaria para a prisão em qualquer século que vocês possam imaginar. Já Tomás Moros escreveu Utopia em 1516, imaginando uma cidade-estado pagã governada pela razão. Moros bateu de frente com o rei Henrique VIII e, como consequência, ele foi condenado à morte. Moros seria pendurado pelo pescoço, jogado no chão, ainda vivo, esquartejado e decapitado. Por clemência, o rei reduziu a pena à simples decapitação. Uma coisa light, não é? Eu hei de terminar essa explanação para o bem da ciência brasileira, não importa quantas interrupções eu tenha de vencer. Embora seja uma sociedade recém-fundada, os seus cidadãos caminham, dispondo de algumas virtudes que eu presumo essenciais à duração de um Estado. Uma dessas qualidades, como eu já disse, é a perseverança. Uma longa paciência de Penélope, segundo eu vou mostrar-vos. Ai, meu Deus do céu. Da Odisseia de Homero, Penélope promete decidir-se por um pretendente quando terminasse de tecer a mortalha para o pai de Ulisses. Só que toda noite
ela desfaz o trabalho para ganhar tempo até o retorno de Ulisses, seu marido. Todo ator que já trabalhou com um diretor difícil sabe o quanto é exasperante. Você está fazendo um trabalho... tem gente aqui que sabe, que já passou por isso, que eu sei. Eu sei. Pois é, então vê se não concorda comigo. Aí você está fazendo um trabalho, está quase terminando, chega lá 5 dias da estreia, o diretor, não é nada disso, começa de novo. Aí você começa de novo, a compor de novo o personagem. Chega lá, não, 3 dias da estreia, não é nada disso. 3 horas da estreia, não é nada disso, você tem que fazer tudo de novo, pelo amor de Deus. Por isso a paciência de Penélope ficou tão famosa. Explicar a Odisseia de Homero. Em que século que eu vim parar, meu Deus do céu. Bom, desde que as aranhas compreenderam que no ato eleitoral estava a base da vida pública, trataram de exercer com a maior atenção. O Fabrico do Saco foi uma obra nacional. Era um saco com 5 polegadas de altura, 3 de largura, feita com os melhores fios, obra sólida, espessa. Para compô-lo, foram aclamadas 10 damas principais que receberam o título de Mães da República, além de outros foros e muitos outros privilégios. Uma obra-prima, podeis crê-lo. O sistema eleitoral é simples. As bolas recebem os nomes dos candidatos que provarem certas condições e são escritas por um oficial público, denominado oficial das inscrições. No dia da eleição, as bolas são metidas no saco e retiradas de lá pelo oficial das extrações, até completar o número de vagas. Não? A eleição fez-se a princípio com muita regularidade. Eu, satisfeito, percebi que minha obra divina poderia chegar à perfeição. Um dia, eu acordei e fui verificar a minha sociedade, como de hábito, o livro de pecados nas mãos. Escândalo. Escândalo. Em todas as rodas de conversa, as aranhas comentavam sobre o assunto. Curioso, eu prestei atenção, fui me inteirar dos últimos acontecimentos. Senhores, a perfeição da Sereníssima República estava seriamente ameaçada. Um dos legisladores declarou que a eleição fora viciada por ter entrado no saco 2 bolas com o nome do mesmo candidato. Como assim? 2 bolas. A Assembleia verificou a exatidão da denúncia e decretou que o saco, até ali, com 3 polegadas de largura, tivesse agora 2 polegadas. Diminuindo-se a capacidade do saco, restringia-se o espaço à fraude. Era o mesmo que suprimi-la, né? Não. Acontece que na eleição seguinte, um dos candidatos deixou de ser inscrito na competente bola. Não se sabe se por descuido ou intenção do oficial público. O oficial simplesmente declarou que não se lembrava de ter visto o ilustre candidato, mas acrescentou nobremente que não era impossível que esse candidato lhe tivesse dado o nome. Nesse caso, não houve exclusão, mas distração. A Assembleia, diante de um fenômeno psicológico inelutável como é a distração, não pôde castigar o oficial, mas
considerando que a estreiteza do saco poderia dar lugar a exclusões odiosas, revogou a lei e restituiu as 3 polegadas do regime anterior. Ah, coisa assim, foi assim. Ai, ai. Neste ínterim, senhores, faleceu o primeiro magistrado. 3 cidadãos apresentaram-se candidatos ao posto, mas só 2 importantes, Azerote e Magog. Puta que pariu! Azerote, Magog. Aí eu pergunto, por que esses nomes? Nada me tira da cabeça que até o batismo das aranhas passa pelo Cônego Vargas. Não são nomes puramente inventados, não. São nomes bíblicos. Magog é um espírito maligno. Azerote, o lugar onde os israelitas acamparam durante a travessia do deserto. Aí eu pergunto para vocês, quem aqui é um especialista em Bíblia? Ele mesmo. O Cônego Vargas. Vocês percebem o meu drama? Eu tenho que fazer essa peça várias vezes ainda, todos os dias. Fora os ensaios, né? Como aturar alguém tão arrogante que usa de seus conhecimentos enciclopédicos sobre a Bíblia para, no mínimo, influenciar o batismo das aranhas? Olha, gente, eu sinceramente, eu não sei quanto tempo isso vai demorar, não. Tem algum produtor de elenco na plateia? Não tem, né? Né, Escorel? A gente chama, eles não vêm nunca, né? É assim mesmo, né? Mas tudo bem, olha só. Mas se tiver, por acaso, disfarçado aí, eu quero falar o seguinte, olha só, eu tô aberto a convite para fazer novelas, tá bom? Mas que culpa tenho eu do nome que as aranhas resolvem dar a si próprias? O problema, senhores, me parece ser a falta de cultura do ator, que não entende referências bibliográficas, filosóficas, literárias e naturalistas e bíblicas. Isso é prova cabal de que as aranhas, nobres bichos, são indubitavelmente mais cultas do que o ator. O que, aliás, não seria novidade nenhuma nesse século onde que vocês vivem, né? É. Ai, gente. Agora magoou. Olha só, na boa. Eu nunca fui tão humilhado por um personagem em toda a minha carreira. Olha que a carreira é longa, viu? 40 anos de formado para Unirio, 65 peças, né? Sabe, 20 anos de parceria com a diretora, eu não mereço isso. Nunca fui tão humilhado. Então, a gente, nessas horas, a gente tem que tomar decisões difíceis. Senhores, eu desisto. Se vocês ainda preferem a presença deste pulha, fiquem por aqui. Eu me vou. Sai o ator, fica o personagem. Ai, meu Deus, até que enfim, um pouco de paz e continuidade nessa explanação. Oh, meu Deus do céu. Vamos. Assim, eu falava dos 2 candidatos importantes. Vamos lá. Azerote e Magog. Vai. Azerote. Magog. Azerote e Magog eram os próprios chefes do partido retilíneo e do partido curvilíneo. Vamos explicar isso. Como eles são principalmente geômetras, é a geometria que os divide em política.
Uns entendem que as aranhas devem fazer as teias com fios retos. É o partido retilíneo. Outros acham, ao contrário, que as aranhas devem fazer as teias com fios curvos. É o partido curvilíneo. Ainda um terceiro partido, misto e central, com este postulado. As teias devem ser feitas de fios retos e fios curvos. É o partido reto curvilíneo. E, finalmente, a quarta divisão política, o partido anti-reto curvilíneo, que faz tábua rasa de todos os princípios litigantes e propõe, meus amigos, umas teias feitas de ar. Obra leve, transparente, onde não há linhas de espécie alguma. Como a geometria apenas poderia dividi-los sem de modo algum os apaixonar, resolveram adotar uma teia simbólica. Não é engraçado isso? Para uns, a linha reta exprime os bons sentimentos, a justiça, a inteireza, a probidade, a constância, etc. Já os pensamentos ruins, inferiores, como a bajulação, a fraude, a perfídia, são perfeitamente curvos. Os adversários respondem que não, que a linha curva é a linha da virtude do saber, porque é a expressão da modéstia e da humildade. Ao passo que a presunção, a ignorância, a toleima, a parlapatice são retas, duramente retas. A terceira via, menos exclusivista, né? Menos angulosa, debastou a exageração de uns, de outros, combinou os contrastes e proclamou a simultaneidade das linhas como a perfeita cópia do mundo físico e moral. O quarto partido limita-se a negar tudo, né? Bom, nem Azeroth e nem Magog foram eleitos. As duas bolas saíram do saco, é verdade, mas foram inutilizadas. A do primeiro, por faltar-lhe a primeira letra do nome. A do segundo, por faltar a última letra. O candidato resultante que ganhou foi aquele terceiro candidato, um milionário ambicioso, político obscuro, que logo subiu na poltrona ducal para espanto geral da República. Mas os vencidos não se contentaram em dormir sobre os louros do vencedor e requereram uma devassa. A devassa comprovou que o oficial das inscrições intencionalmente viciara a ortografia de seus nomes. O oficial confessou a intenção e o delito, mas justificou-se, dizendo tratar-se de uma elipse. Delito se era puramente literário. Não sendo possível perseguir ninguém por defeitos de ortografia ou figuras de retórica, pareceu acertado rever a lei. Nesse mesmo dia, ficou decretado que o saco seria feito por um tecido de malhas, através das quais as bolas pudessem ser lidas pelo público e ipso facto pelo mesmo candidato, né? Infelizmente, senhores, o comentário da lei é a eterna malícia. A corrupção já havia sido instaurada na Sereníssima República. De nada adiantava a revolta popular, o estabelecimento de penas rígidas para as aranhas transgressoras. A cada solução, um novo delito surgia. E esse que eu vou contar agora abalou as frágeis estruturas da recente sociedade. A mesma porta aberta à lealdade, para que as aranhas pudessem ler as bolas através das malhas, serviu a astúcia de um certo Nabiga. Guardem bem esse nome. Nabiga! Um nome que nenhuma aranha bem intencionada jamais irá esquecer. Acontece que esse Nabiga aconselhou-se com o oficial das extrações
para ver um lugar na Assembleia. A vaga era uma. Os candidatos, 3. O oficial das extrações extraía as bolas com os olhos no cúmplice, hein? Que só deixou de abanar negativamente a cabeça. Não, essa bola não, a outra. Essa não, a que está do lado. Quando a bola extraída foi a dele. Nada mais era preciso para condenar a ideia das malhas. A Assembleia, com exemplar paciência, restaurou o tecido espesso do regime anterior, mas, para evitar outras elipses, decretou a validação das bolas cuja inscrição estivesse incorreta, uma vez que 5 pessoas jurassem ser o nome escrito na bola o próprio nome do candidato. Tá? Esse novo estatuto dará lugar a um caso novo e imprevisto como o verão. Tratou-se de eleger um coletor de espórtulas, funcionário encarregado de cobrar as rendas públicas sob a forma de espórtulas voluntárias. Não, eu voltei, gente, eu voltei. Sabe o que é? O bar aqui do lado tá vazio ainda. Senão eu tinha ficado lá. Eu espero vocês lá, tá? Depois da peça, tá bom? Mais vale beber sem companhia do que atuar na companhia de maus personagens. Ouviu, senhor? Mas então eu não estou só lidando com um ator. Eu estou lidando com um ator autômata. Cada um sabe o preço que paga para enfrentar o próprio personagem. Eu não resisti. Eu bebi minha long neck num gole só para vir aqui explicar o que é espórtula. Uma palavra que ninguém sabe. Mas é um ignorante, meu ignorante. Deixa eu explicar em paz. Espórtula significa donativos. Agora, por que ele não fala donativos? Uma palavra tão fácil, tão antiga, todo mundo sabe. Espátula seria compreensível se o senhor estudasse. Deixa eu terminar a minha palestra em paz. Cadê o senhor? O senhor nem aparece. Eu não estou vendo o senhor. Cadê o senhor? O senhor existe? O senhor existe? Eu não sei se o senhor existe. Vai fazer alguma coisa que preste? Vai ajudar na contabilidade aí, desse negócio? Vai fazer alguma coisa? Não estou vendo. É verdade. Está quase acabando. Falta pouco para menos uma sessão com o senhor Cônego. Vai encher a cara, ô pinguço. Como eu ia dizendo, eram candidatos a coletor de espórtulas. Eu vou falar espórtula, eu não vou falar donativo não, tá? É espórtula. É donativo. Donativo parece nome de mulher de novela, é a dona. Donativa. Já falou com a donativo? Não sei, tá ficando complicado. É espórtula, vamos falar de espórtula. Eram candidatos a coletor de espórtulas, entre outros, um certo Nebraska, e um certo Caneca. A bola extraída foi a de Nebraska. Estava errado, é certo, por lhe faltar a última letra do nome. Mas 5 testemunhas juraram, nos termos da lei, que o eleito era o próprio e único Nebraska da República. Não tinha outro, só tinha um Nebraska. Também com esse nome também, né? Só tinha um. Tá? Acabou. Tudo parecia findo quando o candidato Caneca requereu provar que a bola extraída não trazia o nome Nebraska, mas o dele. O juiz eleitoral autorizou que ele provasse. Por favor, senhor Caneca, tenha vontade de provar, não vai conseguir, é difícil, mas, enfim, a democracia. Pois muito bem. O candidato Caneca, então, chamou um grande filólogo que provou a coisa. Provou. Nos seguintes termos. Em primeiro lugar, uma voz irritante que ele tinha. Né? Parece um mosquito, zumbido no ouvido, uma coisa horrível. Em primeiro lugar, deveis notar que não é fortuita a ausência da última letra do nome Nebraska. Por que motivo terá sido escrita incorretamente? Não se pode dizer que por fadiga ou amor da brevidade, pois só falta uma única letra
Um simples A. Carência de espaço também não. Na bola ainda cabem mais 2 ou 3 sílabas. Logo, a falta é intencional. E a intenção não pode ser outra senão chamar a atenção do leitor para a letra K. Última escrita. Desamparada. Solteira. Sem sentido. Ó, por um efeito mental que nenhuma lei destruiu, a letra reproduz-se no cérebro de 2 modos. A forma gráfica e a forma sônica. K e K. O defeito, pois, no nome escrito, chamando a atenção do leitor para a última letra, incrusta desde logo no cérebro esta primeira sílaba. K. Isto posto, o movimento natural do espírito é ler o nome todo. Volta-se ao início, a inicial ne do nome. Nebraska, K. Ne. Essa sílaba do meio, Brás, cuja redução é essa outra sílaba, K, última do nome, K, né, K, é a coisa mais demonstrável do mundo. Todavia não a demonstrarei, visto que lhes falta o preparo necessário para o entendimento da significação filosófica e espiritual da sílaba, suas origens, efeitos, fases, durações, consequências lógicas, sintaxes, dedutivas, indutivas, etc. Mas suposta demonstração, fica aí a última prova da minha afirmação primeira, pela anexação da sílaba K às duas. K, né, dando esse nome. K, né, K. Meus senhores. Fazer o quê? A lei emendou-se. A lei emendou-se, ficando abolida aquele negócio de 5 testemunhos. Aboliram esse negócio. Introduzindo uma modificação. Um corte de meia polegada na altura do saco e meia na largura. Isso não impediu um problema na eleição seguinte. Então, restituíram as dimensões primitivas. Mas aí adotaram a forma do saco, a forma de um triângulo. Só pode ser um idiota que propõe um negócio dele, porque o triângulo fica muitas bolas no fundo, né? Aí mudaram a forma do saco para uma forma de um cilindro. Aí depois evoluíram. Aí botaram a forma de uma ampulheta. É o mesmo idiota, né? Porque tem o mesmo problema, o triângulo, fica muita bola no fundo. Depois, a coisa evoluiu, adotaram a forma de um crescente, etc. Senhores, muitas lacunas e defeitos tendem a desaparecer. Não por completo, porque a perfeição não é desse mundo. Mas, nos termos, nas palavras de um dos mais circunspectos cidadãos da minha república, Erasmus, é um sujeito inteligentíssimo. Olha, mas é um rapaz formidável, sabe, Erasmus? Olha, mas... mas eu sinto não poder dar-lhes o último discurso de Erasmus. Olha, foi uma beleza, uma oratória, uma verve, uma coisa formidável. Durou 3 horas e meia. Sabe, uma beleza, uma pintura verbal. Eu sei o discurso dele todinho de cor. Palavra por palavra. Ipsi literis. Você quer que eu faça? Você quer que eu faça, né? Tá bom, então vou fazer para você. Olha só, é rapidinho, só 3 horas e meia. Passa uma beleza, uma coisa formidável. Então ele começou assim. Mães da Sereníssima República. Tá bom, eu não vou fazer o discurso, eu não vou, coisa desagradável, Deus me livre. É desagradável isso. Erasmus foi incumbido de notificar as últimas resoluções legislativas às damas que faziam o saco eleitoral. Erasmo, então, contou-lhes a fábula de Penélope, que fazia e desfazia a famosa teia à espera do esposo Ulisses. Ele terminou assim, é só o final, tá? Não vou fazer o discurso todo, não. Ele terminou, viu? Ele terminou assim, não vou fazer o discurso inteiro, não. Coisa desagradável. Então ele terminou assim. Vós sois a Penélope da nossa república.
tendes a mesma castidade, paciência e talentos. Refazei o saco, amigas minhas, refazei o saco. Até que Ulisses, cansado de dar as pernas, venha tomar entre nós o lugar que lhe cabe. Ulisses é a sapiência. Eu estou falando, é um rapaz formidável, inteligentíssimo. É formidável. Vocês já viram o exemplo da prestar atenção? Ulisses é a sapiência. Onde é que passou aqui? A inteligência. Onde é que ele foi arranjar isso? É uma beleza. Mas agora eu percebo. A mesma fé que me permitiu criar essa minha sociedade, que sim, é imperfeita, mas é minha. Essa mesma fé poderá ser a minha perdição. Se Ulisses regressar, isto é, se a sapiência chegar, o que será de mim? O que será da minha república? As aranhas não temerão mais as minhas vestes? O meu livro de pecados? Isso resultará na emancipação? Na liberdade? Na anarquia? Não. Não. Isso eu não posso permitir, senhores. Não é por mim, eu lhes asseguro. É pelo rigor científico que ainda exige anos de observação deste caso único na história. Só há uma saída. Incutir-lhes o medo. Continuarei a passar horas a fio fazendo as minhas anotações para que as aranhas continuem a imaginar os seus pecados inexistentes. Continuarei a colocar Azeroth contra Magog, Caneca contra Nebraska, e que elas continuem tecendo, não até a chegada da sapiência, não! Até a chegada da publicação dos meus estudos, até que a divindade se canse de ser divindade e descanse em um possível sétimo dia. Super obrigado, gente. Super obrigado. Gente, feito do nada. Feito com amigos, sem patrocínio, sem nada, com a força dos amigos que são verdadeiros coprodutores dessa peça. Mas eu não posso deixar de agradecer a Milena Monteiro, Nino Ottoni, Luiz Paulo Barreto, Letícia Guimarães, o Digo, Letícia, nossa diretora de espetáculo, Nino, adaptador, Luiz Paulo, iluminação, Milena, essa galera que faz com que seja possível a gente fazer um espetáculo do nada. E vem, né, a gente descobre esse texto do Machado, a gente se apaixona pelo Machado, né, mas isso eu sou, né, apaixonado por ele. E agradecer muito, foi uma temporada linda, muito linda. Quem sabe a gente não venha fazer, vocês saberão, outros teatros, assim a gente espera. E eu sei que está todo mundo sabendo, mas a gente não pode deixar de falar sobre a questão da Escola de Teatro Martins Pena. A Escola de Teatro Martins Pena, se tem alguém aqui que não sabe, mas eu vou repetir, está passando por um processo de degradação seríssimo. O prédio está literalmente ruindo, está acabando, está rachado. Um prédio histórico tombado pelo IFAM, foi residência do Barão do Rio Branco. A escola de teatro mais antiga da América Latina. Ensino de teatro público.
uma escola pública. E está com esse descaso das autoridades. Eu sempre costumo dizer que tem vários amigos aqui que eu conheci na faculdade pública, eu sou filho da universidade pública. Eu sou filho, aliás, meu ensino desde o jardim de infância até a faculdade foi público. Então, eu acho que eu sou assim, eu gosto sempre de falar, né, da importância, da necessidade, né, de ter um ensino público bacana, forte, né, robusto, e, enfim, e toda a minha solidariedade, eu estou enrolando a língua, agora eu posso, né, já acabou a peça. Então, solidariedade à Escola de Teatro Martins Pena, com grandes amigos, com grandes profissionais que se formaram e continuam sendo formados por lá. E eu queria agradecer, um abraço, um beijo para todos vocês. Muito, muito, muito obrigado. Isso é uma coisa assim que eu esqueço sempre de falar, que eu sempre, em toda a temporada eu ensaiava de falar isso e esquecia. Hoje, no último espetáculo, eu vou lembrar. Eu menti para vocês. Eu menti. Eu, Gustavo, amo o Cônego Vargas. Tá? Obrigado, gente.